Você crê? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Tome o seu lugar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero iniciar essa semana dizendo glória a Deus. Em tudo a Bíblia diz para a gente dar graça, porque essa é a vontade dele. E glória a Deus porque você está aqui. Você que está em pé, ainda tem 3 lugares ali. Um lugar aqui, tem um lugar aqui do lado da pastora. Procure um lugar para você se sentar. Vamos lá, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 22. Eu quero repartir com você uma porção da palavra de Deus. Aquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite de hoje. Eu estava meditando essa semana. Na verdade, eu estou desde terça-feira com a mensagem da terça-feira. E assim, se você não assistiu lá no nosso canal do YouTube, vai lá, irmão. Quem tem dificuldade para dormir? Não consegue dormir? Bota no canal do YouTube da igreja, em 10 minutos você dorme. Ouve o pastor Júnior, eu sou melhor do que Rivotril. Você vai dormir em paz, vai dormir o sono do justo. E a gente está preparando. Quem é que faz devocional? Você coloca uma música no fundo quando você vai orar? A gente está preparando com o Rafael. Você vai levar o Rafael para casa. A gente vai fazer um som para você orar no teu devocional em casa. Escuta, o Rafael é melhor do que a diazepam. Se eu demoro 10 minutos, 2 minutos, você vai capotar com o som do Rafael. Então, entra lá no canal, ouve a palavra. Agora deixando de lado as brincadeiras, ouve a palavra de terça-feira. Efeitos do jejum. Você vai ser muito abençoado por aquela palavra. Eu fui muito abençoado. Preguei, fui muito abençoado, pregando para mim mesmo. Depois em casa eu ouvi, fui muito abençoado. Eu fui tão abençoado que eu compartilhei na minha rede social para que outros pudessem ser abençoados. Então eu quero desafiar você. Entre lá no seu aplicativo do YouTube e coloca lá a Igreja da Aliança em Realengo, RJ. E aí você tem uma série de mensagens lá que você pode ouvir, ser abençoado e abençoar a vida de alguém. Vamos lá. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. A Bíblia Sagrada diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizer aos convidados: eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Olhe para o seu vizinho e diz assim: tudo está pronto, meu irmão. Tudo está pronto. E ele termina o verso 4 fazendo um convite, dizendo: vinde para as bodas. Aí o verso 5 vai falar da perspectiva de quem recebe o convite. Diz assim: eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram. Uau! Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes.
E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Amigo, como entrastes aqui sem vestes nupciais? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são, mas poucos. Olhe para o seu vizinho e diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga para 3 pessoas: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos lá. Eu quero aproveitar bem esse tempo que a gente tem. O texto no verso 1 diz que Jesus volta a falar por meio de parábolas. Eu acho que eu já falei aqui, mas tem coisa que vale repetir. Jesus, quando queria que alguém entendesse ele, alguém não entendesse ele. Jesus queria que um grupo entendesse e o outro grupo ficasse sem entender nada do que ele falava. Ele começava a falar por meio dessa linguagem chamada parábolas. Ele usava figuras de linguagem, coisas do cotidiano, que aqueles que eram o alvo da mensagem de Jesus ouviam e compreendiam. Aquele que Jesus não queria que eles entendessem, eles ficavam confusos mentalmente. E Jesus volta a falar por parábola, e essa é uma das parábolas das mais importantes que Jesus ele vai mencionar. E ele diz assim no versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Nessa parábola Jesus está falando exatamente sobre a história dele. O rei aqui representa o nosso Deus Todo-Poderoso. O filho representa a pessoa do próprio Jesus. E aí diz o texto que esse rei, ele manda chamar os servos. E esses servos, ele dá uma ordem. Então enviou os servos a chamar os convidados para as bodas. Eu quero dizer que Deus nesse tempo está levantando os seus servos para sair daqui desse lugar e anunciar que as bodas estão próximas. Eu nunca ouvi tanto falar a respeito da volta de Jesus como eu tenho ouvido hoje. Tem um pastor que ele é um mestre. Ele não é apenas um professor. Ele é um mestre no assunto chamado escatologia. O que é isso, pastor? É uma junção de 2 palavras. Escatom, que significa as coisas a respeito do fim, e logia, o estudo. A escatologia, o estudo a respeito das coisas do fim. E esse homem, ele era da mesma igreja onde eu cresci. Ele me viu um garoto, e há pouco tempo atrás, na verdade tem bastante tempo atrás, há 2 anos atrás, eu entrei em contato com ele e a gente ia marcar para ele vir fazer um seminário aqui, falando a respeito do fim de todas as coisas. E por fim a gente não conseguiu agendar a data, passou o tempo. E ontem eu estava no telefone com ele, ele falou: pastor Júnior. Eu falei: o senhor lembra de mim, pastor? Ele falou: é claro que eu lembro, você é o filho do Messor. Sua igreja em Padre Miguel. Eu falei: é um pouquinho antes, em Realengo. E a gente está marcando a data. Vai ser um seminário de 3 dias. A gente vai começar na sexta, a gente vai passar sábado à tarde e noite, e domingo de manhã ele vai estar aqui. Domingo à noite a gente vai chamar todo mundo. A gente vai fazer como Jesus ensinou nessas bodas. A gente vai sair, sabe, pelas encruzilhadas, chamando todo mundo, dizendo: olha, as bodas estão perto, o noivo está chegando. E a gente vai fazer o convite para quem quer participar desse casamento, quem quer participar dessa festa das bodas do noivo. Ele vai estar aqui com a gente, um seminário chamado, sabe, Os Últimos Dias. Ele é mestre no assunto. Pastor, eu vou sair daqui entendendo tudo da teologia, escatologia. Não, você vai sair daqui esclarecido a respeito dos sinais da volta de Jesus.
Amém ou não amém? Amém. Então eu conto com você desde já. Jesus estava falando exatamente sobre isso. Ele diz: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas a primeira resposta foi: mas estes não quiseram vir. Se o rei representa Deus, o filho representa Jesus, pastor, quem são esses que não quiseram vir? É o povo de Israel. João vai dizer lá na frente: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. E tem filhos de Deus aqui hoje, meu irmão. Pastor, então o povo de Israel, dá para eles? Não. Escuta, Deus ama aquele povo. Que não haja em nós nenhum sentimento antissemita, sabe, de escarnecer, de pensar alguma coisa contra aquele povo, porque aquele povo Deus ama. Jesus é judeu, para você, para sua informação. E se Jesus mora dentro de você, você tem um judeu morando dentro de você. Para a igreja, porque, sabe, esse sentimento foi entrando dentro da igreja, e a igreja começou a olhar para Israel como se Israel fosse, sabe, um demônio, como se Israel fosse mal. Não, Jesus veio para eles não entenderam a revelação de Jesus, mas na volta de Jesus, volta no seminário que você vai saber a respeito desse assunto, porque não é o tema dessa mensagem. Versículo de número 4, olha o que diz. No verso 3, Jesus manda os servos para chamar os convidados para as bodas. Mas a Bíblia diz: mas estes não quiseram vir. Verso 4, enviou ainda o quê? Escuta, sabe o que é isso? Primeiro está falando de Deus Pai, que enviou o seu Filho Jesus e mandou os seus servos. Quem eram esses servos? Os profetas lá do Antigo Testamento, para anunciar. Mas o povo de Israel não quis vir. Eles disseram: não, esse não é o Messias, nós não reconhecemos, ele é o filho do Zé, ele é o filho da Maria, nós não reconhecemos esse como nosso Messias. Mas a Bíblia diz, verso 4, enviou ainda outros servos. A gente está falando de um Deus que é misericordioso. A gente está falando de um Deus que é gracioso. A gente está falando de um Deus que é compassivo. A gente está falando de um Deus que é longânimo. Pastor, eu vacilei, eu errei, eu pequei, sabe, eu escorreguei de novo, eu caí outra vez. Nós estamos pregando sobre um Deus que te ama, um Deus que é compassivo, misericordioso com você. Está com a mão estendida nessa noite para te levantar e te colocar de pé outra vez. Escute, a mensagem que é pregada aqui não é a mensagem de legalismo, mas é a mensagem do Evangelho que, sabe, reconcilia o pecador com o seu, sabe, Criador. É a mensagem do Evangelho que traz quem estava longe para estar perto. E Jesus hoje está falando com você que está me ouvindo, ou talvez alguém que vai ver essa mensagem. Jesus te ama e Ele quer de novo que você se conecte outra vez com Ele e reconheça: só o Senhor é Deus na minha vida. Tem alguém aqui que me entende hoje? Verso 4, enviou ainda outros servos com essa ordem, dizendo: dizer aos convidados: eis que eu já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, está tudo pronto. Eu vou repetir isso para você: está tudo pronto. Se você não faltar esse seminário, vai ser o último seminário que a gente vai fazer esse ano. Você vai entender que já está tudo pronto. Para a volta de Jesus já está tudo pronto. Ele está às portas. Talvez tenha gente que diz assim: pastor, não leva mal não. Eu vi a minha avó dizer isso, que Jesus estava à porta. Minha avó foi, meus pais foram, e eu estou virando a curva. Só ele mesmo, né? Está virando a curva mesmo.
Verso 5. Jesus diz: olha, está tudo pronto. E ele faz um convite. Vem, Gabriel. Vem, Israel. Vem, Sara. Vem, Mauro. Vem, Aline. Mas o verso 5, eles respondem pela segunda vez, Guilherme. Eles, porém, não se importaram e se foram. Pastor, aqui está falando de Israel, é verdade. Mas eu quero falar de gente que está aqui hoje. Que Jesus está batendo as portas, chamando, mas não tem se importado. E a Bíblia diz, eles não se importaram e se foram. Um foi para o campo, outro foi para o seu negócio, e outros agarraram os seus servos, os maltrataram e mataram. Esse texto está dizendo, sabe de quê? De que cada um foi para aquilo que, sabe, o seu nariz se inclinava, sua vontade se inclinava. Talvez você esteja aqui, pastor, o senhor está dizendo que não é mais para trabalhar, não é mais para fazer nada. Não! Eu estou dizendo para você que a gente vai fazer todas essas coisas, mas o essencial é a gente estar olhando para Ele. O essencial é a gente estar, sabe, com a roupa preparada para encontrar com Ele. É a gente estar aguardando. Eu estou trabalhando, mas eu estou aqui trabalhando, aguardando a volta de Jesus. Eu estou aqui fazendo meus negócios, mas eu estou fazendo os negócios, mas eu estou de olho nos sinais que apontam a vinda dEle. Ele está nos convidando para um lugar à mesa com Ele. O verso 7 diz assim: o rei ficou irado e enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Eu confesso para você que hoje à tarde eu fiquei debruçado. A Cristiane veio embora para a igreja e eu estava lá debruçado, lendo o texto, e quando eu li isso, os convidados não eram dignos. Eu já conhecia essa parábola, já tinha lido várias vezes, mas sabe quando algo salta aos teus olhos e faz você sentir um temor tão grande? Os convidados não eram dignos. E eu fiquei pensando na igreja aqui. Eu não estou pensando na humanidade. Eu não estou pensando nas igrejas que estão à volta. Eu estou pensando em nós. Será que se Jesus hoje está mandando os seus servos vir nos convidar para as bodas dele, será que um vai para o campo, outro vai para o seu negócio, outro não vai se importar com nada, outros vão agarrar seus servos e maltratá-los? E aí Jesus diz que o Senhor fica irado com eles e diz: esses convidados não eram dignos. Esse texto está apontando para Israel. Mas o verso 9, eu estava lendo, eu falei: meu Deus, eu não quero ser esse convidado que não era digno. Eu continuei lendo, e o verso 9 diz assim: e depois as encruzilhadas dos caminhos. Vai lá em Nilópolis, tem um camaradinha lá, tal de Júnior, que precisa ouvir. Vai lá na Vila Vintém, tem um cara lá que precisa ouvir. Vai lá em Realengo, tem alguém lá que precisa ouvir. Escuta. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram. Escuta, quando eu li isso, eu falei: obrigado, Jesus. Tanto maus quanto bons. Falei: obrigado, porque eu não tinha qualificação para sentar nessa mesa. Eu não tinha habilitação para sentar nessa mesa. Eu e você não poderíamos, por mais justos, dignos que nós imaginássemos que fôssemos, nenhum de nós que estamos aqui debaixo desse teto éramos dignos de sentar nessa mesa. Mas a Bíblia diz que a graça dele nos alcançou. Sabe por que estamos aqui hoje?
É porque a gente começou a ouvir o convite e a graça dele tocou em nós. O favor dele alcançou a minha vida e a sua. E se você está aqui, convidado por alguém, se você está aqui, sabe, eu vou à igreja hoje, eu vou ouvir uma palavra de Deus, eu quero te dizer, ele não está procurando bons, ele não está procurando maus, ele está procurando aqueles que ele quer manifestar a graça dele. Ele não está qualificando, não, eu vou salvar os bonzinhos, os maus eu vou deixar de lado. Ou então tem gente que prega o evangelho, não, Jesus quer salvar o cara lá que está no tráfico, isso e aquilo, e o bonzinho não, o bonzinho já vai para o céu por suas boas obras. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é pelo favor dele, é pela misericórdia dele na nossa vida. Você está entendendo isso hoje, sim ou não? Agora escuta, verso 10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontravam maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eu vou repetir para você, a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eu já vi muita gente dizendo assim: a humanidade está caminhando cada dia mais para o mal. Só resta uma coisa para a gente: Jesus voltar. Eu fico preocupado com esse tipo de informação. Eu fico preocupado com esse tipo de declaração. Eu fico preocupado com esse tipo de expressão que está na boca da igreja. Parece que pela essa expressão Satanás está vencendo. E Jesus, quando voltar, ele vai pegar um ou outro velhinho que ficou firme lá. Eu estou firme aqui no Senhor. Que os jovens todos vão se perder. Que os homens todos vão estar nos seus negócios e vão se perder. Que as mulheres todas vão estar amarguradas e vão se perder. Não. Eu creio que o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário foi para salvar uma multidão, como diz em Apocalipse. Homem de todo povo, tribo, raça, língua e nação vão estar diante do trono vestido de linho branco e fino, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Pastor, mas se a humanidade está caminhando cada dia mais para o mal, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, é verdade. Mas pastor, aonde? Sabe, a gente vai encontrar esperança. A gente vai encontrar esperança quando eu e você nos colocarmos no lugar dos servos que vão sair para ir para as encruzilhadas. O chamado hoje é duplo. É da gente sentar à mesa, porque o banquete está preparado. 2, é da gente ser os servos que vão sair daqui essa noite e vão começar a anunciar lá fora que o Cordeiro está voltando, que Jesus está voltando. Eu morava em Nilópolis, na cidade vizinha, chamada Nova Iguaçu. Tinha um homem folclórico, entre aspas. Ele usava uma túnica. A túnica dele estava toda rabiscada e vestida: Jesus Cristo voltará. Ele tinha uma banca de jornal, e a banca de jornal dele, ele removeu o jornal todo e começou a botar a Bíblia. Ele tinha um carro, uma Fiat 147. Ele pintou aquela Fiat 147 toda escrito: Jesus Cristo voltará. E tinha ele botou um alto-falante em cima do carro dele. Ele passava por todas as ruas de Nova Iguaçu, e a música era: Jesus Cristo voltará, voltará. Jesus Cristo voltará. Só isso e mais nada. Quem olhava para aquele cara dizia: louco, doido, insano. Aonde ele está com a cabeça para fazer isso? Escuta, eu não o conheci, só o conheci de longe, de passar, ver o carro. Jesus Cristo voltará, voltará. Mas ele era um outdoor ambulante, anunciando: Jesus vai voltar. E eu quero dizer para você, nessa casa, a gente prega
o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, um relacionamento com Jesus. Mas a gente também prega que Ele vai voltar. Mas Ele não vai voltar para todos. Ele vai voltar para aqueles que são seus. E a Bíblia diz em Tessalonicenses que num abrir e piscar de olhos a igreja de Jesus, ela vai se encontrar com o Senhor nos ares. E depois os que estão mortos em Cristo ressuscitarão. Pastor, e aqueles que ainda não entregaram, aqueles que não se importaram, aqueles que disseram: eu vou para o meu negócio, eu vou, para o campo, eu vou fazer isso ou aquilo. Escuta, para esses, meu irmão, haverá um julgamento. Mas eu quero dizer para você nessa noite que me ouve: ainda há tempo, ainda há esperança, ainda, a voz dele está gritando aqui conosco, dizendo: há um convite para a gente estar à mesa do Senhor. Pastor, por quê? Esse final de semana cheguei em casa, Cristiane falou assim: você sabe da notícia? Eu falei: não. A mãe de uma irmã da igreja faleceu. Eu falei: ela estava doente? Não. Faleceu. Foi. Eu falei que no domingo, eu acho. Eu falei que eu quero continuar vivendo. Está chegando novembro, irmão, 50. Escuta, quero fazer 50, 60, 70. Quero ver as meninas casar, vou atrapalhar os rapazes, muita coisa mesmo. Mas vou atrapalhar muito. Ah, mas como eu vou atrapalhar a vida dos caras? Vim hoje com a Gabi no carro. Cadê ela? Está ali. Falei: meu amor, você está linda. Se aparecer alguém, faz o teu papel, eu vou fazer o meu. Ela ficou me olhando assim. Eu falei: eu vou atrapalhar, minha filha. Ah, tio. Eu falei: eu vou atrapalhar. É o papel do tio. A tia vai facilitar, eu vou atrapalhar. Eu tenho que fazer isso. Eu falei: se o cara, ele passar pelo desafio chamado Pastor Júnior, ele está apto para casar com você e vai te fazer feliz. Caso contrário, se ele não sabe passar por esse pequeno desafio, primeiro enfrentamento que vai ter no casamento, ele vai embora, porque é frouxo, que é covarde. Escuta, eu quero viver muito para ver essas moças casando, mas eu não sei se eu vou chegar lá. Eu quero que você esteja aqui, o cabelo fique branquinho. Escuta, a gente não sabe se vai chegar lá, irmão. A gente tem um pensamento positivista. Ai, pastor, nem fala disso, pastor. E tem crente que fica até: ai, está amarrado, faz o sinal da cruz. Escuta, irmão, você pode repreender o que for, mas quando fizer a chamada e chegar a tua senha, acabou, querido. Tem um texto, eu não lembro onde, que diz: para a sepultura, onde todos vão, lá não tem louvor, lá não tem expressão nenhuma. Sabe o que o autor do texto está dizendo? Enquanto eu estou vivo, enquanto eu tenho saúde, enquanto o meu pulmão está inflando de oxigênio, enquanto o meu cérebro está funcionando, enquanto as minhas pernas têm força, enquanto eu posso caminhar, me locomover, e no dia que eu não puder mais, pastor, enquanto eu estou falando, enquanto eu ouço, enquanto eu vejo, enquanto eu estou vivo, eu vou viver uma vida para glorificar ao Senhor. Ou eu serei o servo, o mensageiro anunciador dizendo: ele está voltando. Ou eu serei aquele que vai sentar à mesa, porque tem um banquete preparado para eu me alimentar com ele. Escuta, querido, não perca mais o seu tempo. Pastor, qual é a finalidade dessa mensagem de hoje? É dizer para você, igreja, número 1, tem um lugar na mesa para a gente desfrutar da presença dele. Agora tem uma mesa, um banquete lá na glória, que está esperando eu e você. E esse banquete nem se compara a nada que existe aqui nessa terra. É incomparável. O pai da Cristiane, esses dias ela estava lembrando. O pai dela foi fazer uma cirurgia muito delicada. Ele teve um câncer.
o câncer deu metástase nos ossos, e um dos ossos era uma vértebra da coluna. O médico falou: olha, a gente vai tentar fazer a cirurgia, mas tomou toda a vértebra. A gente vai tentar remover, colocar alguma coisa ali, fazer algo. E a possibilidade de voltar da cirurgia? Olha, é uma cirurgia. E as filhas estavam todo mundo preparado. O pai vai entrar no centro cirúrgico e pode ser que a gente não veja mais. Foi a família toda para o hospital. E uma corrente de gente orando. As filhas todas orando. O genro me fez muita raiva, eu orei por ele também. Não orei para Jesus levar, não. Eu orei para Jesus fazer a vontade dele, curar ele. Todo mundo orando. Ele entra no centro cirúrgico. Começa a cirurgia. Quando acaba a cirurgia, ele sai. Ele diz: eu tive uma visão. Eu não sei se eu tive uma visão, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei numa carruagem. E essa carruagem ia em direção ao sol. Era um lugar lindo, maravilhoso. E eu queria ir para lá. Mas uma voz falou que ainda não era a hora de eu ir para lá. Eu tive que voltar. Eu falei: ai, mas eu quero ir para lá. E quando contou para as filhas, a gente entendeu. Ele está vindo embora. Ele está vindo para a glória. E quando ele voltou, irmão, sabe aquele nortista, aquele nordestino brabo, passava peixeira no chão, brabo demais, irmão. Cara, aquele cara ficou na mesma cirurgia. Começou a me chamar de meu filho. Eu falei: fizeram a cirurgia onde? Foi na coluna mesmo? Cirurgia é essa que fizeram nesse homem? Mexeram com o cérebro dele. O que foi aí? Ô, meu filho. Eu falei: hã? Meu filho, eu quero te pedir perdão. Fiz tanta maldade. Eu falei: que é isso, seu Gideão? O senhor me treinou bem. Aprendi tudo. Chamou a Cristiane: ô, minha filha, você sempre foi um amor para mim, me perdoa. Foi chamando filho por filho. Ô, meu filho, me perdoa. Ô, meu filho, me perdoa. Ô, fulano, me perdoa. Sabe por quê? Quando a gente vai se aproximando tanto de Jesus, aquilo que está na vida de Jesus começa a impregnar na nossa vida. Sabe por que tem gente que ainda é tão amargo? Porque você está tão longe de Jesus, que a amargura domina você. Quanto mais perto de Jesus, na mesa dele você ficar, mais você vai se parecer com ele, mais a glória dele vai tocar a sua vida, mais a doçura de Jesus vai fazer parte da sua vida. E quando você falar, alguém vai dizer assim: mas será que é a mesma pessoa? Será que passou por uma cirurgia? E você vai dizer: sou eu mesmo. É porque eu estou sentado na mesa do rei, é porque eu estou comendo do alimento do rei, é porque eu estou tendo intimidade com o rei. Você está entendendo aí, querido? É mais do que ir e voltar à igreja. É mais do que botar uma roupa de crente. É mais do que falar meia dúzia de palavras de crente. É mais do que cantar a música do momento. É mais do que a gente falar em língua, meter um coque, botar uma calça comprida, um terno e falar: paz do Senhor. É muito mais do que isso. É vida de Deus em nós, irmão. É vida de Deus dentro da nossa vida, que exala onde a gente chega, que manifesta onde você chega. Aonde você chegar, o bom perfume de Jesus vai exalar naquele lugar. E as pessoas vão falar: tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Quando as pessoas entrarem aqui, subirem a escada dessa igreja, elas vão falar: não, tem alguma coisa diferente aqui. Não é a parede, não é a tela, não é o som, não é nada. É saber o que? É a presença de Jesus aqui. Porque você está cheio dessa presença. Porque a igreja está buscando essa presença. Porque nós estamos assentados na mesa do rei. Você está entendendo isso, sim ou não, querido? Escuta. A Bíblia diz que a sala do banquete ficou repleta de convidados, verso 11. E eu encerro aqui a mensagem. Entrando, porém, o rei. Quem entrou? O rei entra para ver quem estava. Ele sabe quem está na mesa. Ele sabe quem está na mesa, eles amam. Ele sabe quem está sentado na mesa. E quando ele entra para ver quem está sentado na mesa,
notou ali um homem que não trazia. Escuta, não basta a gente estar na mesa. Eu preciso estar na mesa, mas deixar que Ele transforme a minha vida. Eu estou na mesa. Ótimo, você deu o primeiro passo. Mas é preciso estar na mesa. Mas é preciso estar vestido de maneira adequada. Eu falei na terça-feira que a roupa que a gente veste, quando você enxerga na Bíblia vestes, está falando da condição do homem perante Deus. E qual é a tua condição hoje diante do Senhor? Será que se Ele entrar aqui hoje, Ele vai começar a fazer uma averiguação? Deixa eu ver o Eduardo. Sua roupa, a sua. Ele vai começar a olhar, será que você está com a roupa adequada? Será que as tuas vestes são adequadas? Será que a tua vestimenta, e eu não estou falando disso aqui, eu estou falando de uma roupa espiritual. Olha o que diz o texto. Notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem as vestes nupciais? E a resposta dele foi, sabe o que? Um silêncio. Então ordenou aos serventes: amarre-o pelos pés e mãos e lance-o para fora nas trevas, lá haverá choro e ranger de dentes. Escuta, minha roupa identifica o lugar que eu faço parte. A minha roupa identifica se eu estou habilitado ou não. A minha roupa identifica a minha identificação com Cristo. E aí tem um verso clássico que todo mundo fala: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para a gente finalizar, hoje Jesus está chamando por você. Olhe para o seu vizinho e diz assim: Ele chama por você. Jesus está chamando por você. Pastor, eu estou ouvindo o chamado de Jesus. Basta? Não, porque o verso 14 vai dizer: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse termo chamado no original é uma palavra grega chamada kletói. Kletói significa aqueles que ouvem o Evangelho. Quanta gente está aqui e está ouvindo o Evangelho. Você está sendo chamado, mas basta? Não, muitos são chamados, mas são poucos os que são escolhidos. Escolhidos, o termo grego é ekletoi, que significa os que permanecem no banquete. Não adianta você ouvir e você não permanecer. Não adianta você ouvir e você está com a roupa errada. Não adianta você ouvir e não permitir o Espírito de Deus causar em você uma metanoia, mudar a sua mente. Não adianta você ouvir e não permitir o Espírito de Deus de mudar e transformar a sua vida, de tocar na sua alma e ajustar a tua alma, colocar tudo em ordem. A Bíblia diz: muitos são chamados, muitos são aqueles que ouvem o Evangelho, mas poucos são os escolhidos, os que permanecem no banquete. E que você seja esse que permaneça no banquete, que eu possa te ver na sala do banquete, que nós possamos olhar um para o outro na sala do banquete e dizer: o Rei, Ele está chegando. Eu já coloquei as minhas vestes, como diz a canção, as minhas vestes brancas eu já coloquei, eu estou só te esperando. Vem, Jesus, e toma o teu lugar. Fique de pé em nome de Jesus.